Olá a todos, hoje vamos estar vendo como fazer um cálculo de volume de pulverização de maneira rápida e fácil. Então, primeiramente, esse cálculo se aplica para pulverizadores normais sem controle eletrônico de pressão. Quando você vai adquirir uma nova ponta de pulverização, todas as pontas trazem uma tabela parecida a esta, onde nessa parte está o volume de pulverização em litros por hectare, a diferentes velocidades de trabalho. Nessa parte indica geralmente a pressão em que a ponta pode trabalhar, em bar ou em libras por polegada quadrada, que é o mesmo que PSI. Nessa coluna indica a vazão em litros por minuto das pontas. Então, para você escolher a sua ponta de pulverização, você tem que saber em que velocidade de trabalho você aplica e qual é o volume de pulverização que você deseja. Nesse caso, eu vou usar um exemplo que eu desejo um volume de pulverização de 109 litros por hectare. Então eu sei que eu preciso da ponta da cor amarela, porque eu aplico numa velocidade de 9 km por hora. Então a ponta amarela numa velocidade de 9 km por hora e uma pressão de 3.1 bar me dá um volume de pulverização de 109 litros por hectare. Isso teoricamente. Para que isso se confirme, eu tenho que fazer as coletas e a minha coleta tem que sair uma vazão de 0,82 litros por minuto. Então, se eu fizer uma coleta nas minhas pontas de pulverização e sair 0,82 litros por minuto, todos esses valores que estão aqui se confirmam, né? Então, aqui, por exemplo, como os pulverizadores normais, que são de pressão constante, que não varia a pressão com controle eletrônico, se eu aplicar 9 km por hora, eu vou ter um volume de pulverização de 109 litros por hectare. Porém, se eu aplicar em 14 km por hora, o meu volume de pulverização vai ser 70 litros por hectare. Isso é só para que vocês levem em consideração no momento de escolher a ponta de pulverização, né? Agora já para o cálculo. Esse cálculo é diferente do cálculo habitual. Eu vou fazer daqui a pouco o outro cálculo também. Porém, essa é a maneira que eu acho melhor para que vocês aprendam, porque dessa forma vocês vão aprender e não vão precisar memorizar nenhuma fórmula, vão saber de onde saem os resultados. Então, primeiramente temos que saber que uma hectare é 10 mil metros quadrados. Isso eu acho que todos sabem. Então, a distância entre pontas, a maioria dos pulverizadores é 0,50 metros. Essa distância entre pontas tem que estar em metros. E o caudal em litros por minuto? No exemplo eu vou usar 9 litros por minuto. Porém, vocês têm que medir isso. Então, com a ajuda de um caudalímetro, vocês vão realizar a coleta em pelo menos duas pontas de cada seção do pulverizador. Então, vocês vão anotar essas seriam 8 coletas, né? Vocês vão anotar os 8 valores, vão somar tudo e no final vão dividir por 8 e vão ter uma média. E essa média vai ser colocada aqui. No exemplo, vamos usar 0,9 litros por minuto. Depois, o que nós queremos saber é o volume de pulverização em litros por hectare. Então, primeiramente, essa 1 hectare, que é 10 mil metros quadrados, nós temos que passar de metros quadrados a metros lineares. Como nós faz isso? Simplesmente é dividir 10 mil metros quadrados dividido a distância entre pontas, que nesse caso é 0,5 metros. Então, 10 mil dividido 0,5 são 20 mil metros lineares, ou seja, 1 hectare equivale a 20 mil metros lineares. Ok? Outra informação que nós precisamos é a velocidade da aplicação. No exemplo, eu vou usar 9 km por hora. Vocês vão colocar a velocidade de aplicação de vocês, no caso. Então, porém, nesse cálculo eu não vou usar em km por hora, e sim em metros por minuto. 9 km por hora é a mesma coisa do que 150 metros por minuto ou 2,5 metros por segundo. Como que eu faço a conversão? Bem fácil. Isso aqui vocês têm que aprender porque é usado em muitos outros cálculos. Então, 9 km são 9 mil metros. E 1 hora tem 60 minutos.
Então, 9.000 dividido 60 são 150 metros por minuto. Assim, nós já fizemos a conversão de quilômetros por hora a metros por minuto. E para fazer a conversão de quilômetros por hora a metros por segundo, simplesmente 9.000 metros dividido 3.600 segundos, porque uma hora tem 3.600 segundos, que são 2,50 metros por segundo. Ok. Então, se vocês olharem aqui, me diz que eu tenho 0,9 litros por minuto. Esse é o meu caudal. E aqui a minha velocidade de aplicação são 150 metros por minuto. Minuto, minuto. Então, através de uma regra de 3, nós vamos fazer o cálculo. Se 0,9 litros caem em 150 metros, quantos litros vão cair em 20.000 metros lineares, que seria uma hectare? Então, 20.000 vezes 0,9 dividido 150 é igual a 120 litros por hectare. Então, nosso volume de pulverização é 120 litros por hectare. Agora, beleza. E se eu tenho o meu volume de pulverização, que são 120 litros por hectare, e eu quero saber a vazão, que é litros por minuto, é da seguinte maneira. Passo de metros quadrados a metros lineares, de novo, então uma hectare tem 20.000 metros lineares. E simplesmente através de regra de 3 eu faço. Se em 20.000 metros cai 120 litros, em 150 metros, que seriam em 1 minuto, em 150 metros, quantos litros caem? 150 vezes 120 dividido 20.000 é igual a 0,9 litros por minuto, porque 150 metros por minuto. Assim, de fácil e de rápido. Agora vamos para a maneira habitual, que é com a fórmula. Então, tem duas fórmulas. Para você calcular volume de pulverização, se usa a primeira fórmula. E para você calcular o caudal em litros por minuto, você usa a segunda fórmula. Então, essa primeira fórmula aqui, que é o volume de pulverização, é igual ao caudal em litros por minuto, multiplicado 600, que é um fator de conversão de unidades, dividido V, que é a velocidade de trabalho em km por hora, multiplicado F, que é a distância entre pontas 100 metros. E a segunda fórmula é para calcular o caudal. O caudal é igual ao volume de pulverização multiplicado a velocidade de trabalho multiplicado a distância entre pontas em metros, dividido o fator de conversão de unidades, que é 600. Então vamos fazer um cálculo aqui. Se nós queremos saber o volume de pulverização, nós sabemos que o caudal nós fizemos a coleta, medimos, sabemos que nós temos uma vazão de 0,9 litros por minuto. A nossa velocidade de trabalho, vamos usar como exemplo 9 km por hora, e a distância entre pontas é 0,5 metros. Então vamos usar a primeira fórmula. Então, o volume de pulverização é igual ao caudal em litros por minuto, a vazão em litros por minuto, multiplicado 600, que é o fator de conversão, dividido a velocidade de trabalho, multiplicado a distância entre pontas, em metros. Então, 0,9 por 600 é 540, 9 vezes 0,5 é 4,5. 540 dividido por 4,5, 120 litros por hectare. Beleza, isso foi com a fórmula. É fácil de fazer também, porém vocês têm que memorizar essa fórmula. E do método anterior é só aprender a fazer e vocês em qualquer lugar, com ou sem fórmula, vocês vão saber fazer. Beleza, e agora se nós queremos saber o caudal em litros por minuto, que seria a vazão em litros por minuto, volume de pulverização são 120 litros por hectare, a velocidade de trabalho 9 km por hora, a distância entre pontas 0,5 metros. Então vamos usar a segunda fórmula. Então a vazão é igual a 120, o volume de pulverização por velocidade de aplicação vezes distância entre pontas dividido 600. 540 dividido 600 é igual a 0,9 litros por minuto. E essa foi a maneira de fazer usando a fórmula. Beleza? Muito obrigado. Espero que estejam
entendido e gostado. Convido vocês a se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu!